Olá pessoal, eu sou a Mayara e eu acho que esse vai ser o vídeo mais especial que eu vou postar aqui. Pra quem já viu algum outro vídeo do canal, já percebeu que eu tô fazendo um merchanzaço pra essa obra. Sonho de Liberdade é o meu livro, ele vai ser o meu primeiro livro publicado, então estou muito animada para isso. Ele vai ser publicado no final de outubro, começo de novembro, ainda não tenho uma data exata, mas estamos quase lá. E eu vim aqui para dar uma sinopse desse livro, para instigar vocês a ficarem com vontadinha de ler ele. Eu comecei a escrever essa história em 2018, passei por um momento que eu abandonei ela, porque não estava animada para escrever mais. E daí, final de 2019, começo de 2020, retomei a minha história, concluí ela em final de janeiro, começo de fevereiro, alguma coisa assim. Foi quando ela nasceu, Sonhos de Liberdade. Aqui a nossa protagonista é a Mariana. A história se passa em 1814. Mariana é uma mulher negra e na época era escravidão. A gente começa vendo que tem uma coisa muito diferente, que tá mudando muito, e ela tá passando por essa mudança na vida dela. Por quê? Por ela ser negra e pela época, ela era uma escrava. E assim que ela nasceu, ela já era uma escrava. A mãe dela era a ama de leite da filha do Duque, da fazenda onde eles moram. Então, o Duque, no caso, tem dois filhos, a Elizabeth e o Pedro. A mãe dela era ama de leite, e por ela ter a idade muito aproximada da Elizabeth, as duas acabaram crescendo juntas. Então, elas ficaram meio que amigas. Acontece que, sendo amiga ou não, Mariana era propriedade do Duque, ela era escrava da fazenda, assim como todos os outros negros que trabalhavam lá. Porém, o Duque morreu e quem assumiu foi o Pedro, pegou o ducado e todas as propriedades que o pai tinha. Depois ele conseguir se equilibrar nessa nova função que ele tem na casa dele, a primeira coisa que ele faz é acabar com a escravidão na fazenda dele, na terra dele. Então, ele vai lá, pega todos os escravos da fazenda e distribui as cartas de alforria. E como a Mariana sempre foi muito próxima dele e da irmã, por eles terem idades parecidas e terem convivido juntos devido à ama de leite ser a mãe da Mariana, eles têm essa proximidade maior com a Mariana. E acaba que o Pedro, ele decide que vai cuidar da Mariana, tornar ela uma protegida da família dele. Porém, o que o Duque também fez? Ele acabou com o dinheiro da família. Não tinha mais dinheiro para investir na terra, o que estava sendo gerado lá não dava lucro suficiente para ele continuar mantendo o padrão de vida que a família tinha, e o Pedro tem que tomar uma medida extrema. Ele escuta comentários e conversa sobre investimentos que estão surgindo na Inglaterra e ele opta por arriscar. Então ele pensa assim, aqui no Brasil já não tenho dinheiro, não sei como reerguer as coisas que meu pai fez, então vou me mudar para a Europa, vou ir para a Inglaterra tentar melhorar a vida. E ele acaba levando a família dele, bem como alguns criados, que agora ele propôs a contratação dos antigos escravos e agora trabalham para ele. Ele se muda para a Europa, levando a irmã Elizabeth, a mãe Lady Amélia e também a protegida agora Mariana. Junto deles vão alguns criados da família. Assim que chega na Europa, vai lá e deixa a mãe, a irmã, a Mariana e alguns criados numa casa de campo e vai direto para Londres procurar esses investimentos e ir atrás de mais informações. Esse é o nosso prólogo. Aí a nossa história começa 2 anos depois disso, que é quando o Pedro volta para a casa de campo. E a Mariana, ela percebe que tem alguma coisa de errado, porque o Pedro tá agitado, a Lady Amélia também tá meio assim. E é quando eles revelam que a família inteira vai sair do campo, né, e vai se mudar para Londres, porque a Elizabeth, que é a irmã dele, está ficando velha e ela precisa casar. Então o Pedro decide apresentar a irmã para a sociedade. E lá vai todos eles de volta, mudar de novo uma vida que eles estavam começando a se acostumar. Nessa história, a gente vai ter a Mariana como protagonista. Então nós vamos ver e saber muito da história dela, da vivência de algum período de quando ela era escrava. Vamos também saber como a sociedade irá tratar ela
nessa situação. Porque independente de tudo que ela faça, de tudo que ela saiba, da forma como ela se porta, ela continua sendo uma mulher negra e continua sendo vista de uma forma pejorativa. Então a gente vai ter esse confronto de uma negra que foi bem criada, que era uma antiga escrava, que trabalhava como criada, se impondo e se apresentando para uma alta sociedade que não vê ela como uma igual. E a gente acaba vendo o desenvolvimento da história, esse desenvolvimento, né, o nascer do romance dela com o seu par romântico é ainda muito enraizado com essa parte do preconceito. Quando eles se encontram a primeira vez, tem essa quebra que ele pensa uma coisa dela que ela realmente não é, e aí vai indo essa construção, vai indo modificando, e ao longo do livro a gente consegue ver como a mente do par romântico dela vai mudando. Ele vai mudando os conceitos do que é importante, ele vai aprendendo sobre como as pessoas estavam sofrendo. E alguns diálogos a gente consegue relacionar com os dias atuais, porque, querendo ou não, o preconceito é alguma coisa que ainda vive entre a gente. Então, tem diálogos em que a Mariana expõe os seus sentimentos, expõe os seus medos, e é uma coisa tão real e que ainda acontece com muitas mulheres negras, e não só mulheres, com negros em geral. Enfim, dá pra identificar muita coisa com o que acontece na história com o que se passa atualmente. Essa é a pequena sinopse. O vídeo ficou curtinho, porque se eu falasse mais coisa eu ia dar mais spoiler do que eu dei até agora. Espero que vocês tenham ficado com vontade de fazer essa leitura, de conhecer um pouquinho da história da Mariana e compreender como ela conseguiu evoluir, como ela conseguiu crescer e sobreviver a esse período. Se você quiser saber sobre data de lançamento, me siga no Instagram, porque eu vou postar lá sempre notícias sobre o livro. Então é isso, gente. Tchau!